Era uma manhã de fevereiro em Sevilha, daquelas em que o frio, sabe, entra até nos ossos e o céu cinzento parece chorar sobre o asfalto molhado. Em uma esquina do bairro de Triana, perto de uns contentores que cheiravam a lixo e a desesperança, algo se mexia entre as sombras. Era só um pequeno bulto, tremendo, quase invisível entre os detritos. Se você não fosse uma daquelas pessoas que prestam atenção aos detalhes, teria passado direto, como todo mundo, por dias, semanas, meses, porque era assim que ele vivia, sobrevivendo. O nome dele era desconhecido, mas logo o mundo inteiro o conheceria simplesmente como Esperança. E eu vou te contar por que a história dele vai mudar sua forma de ver a vida para sempre. Espere, isso é importante. Esperança não nasceu na rua. Ele conheceu o calor de um cobertor, o sabor de comida de verdade, os carinhos de uma mão humana. Mas a vida tem formas cruéis de nos ensinar que nada é para sempre, né? A família dele decidiu se mudar para um apartamento onde não eram permitidos animais de estimação. Uma frase tão simples, tão burocrática, mas que para ele significou o fim de tudo o que conhecia. Deixaram ele naquela mesma esquina de Triana numa madrugada de dezembro, com uma promessa que nunca foi cumprida. Vamos voltar por você. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses e Esperança continuava esperando, como o nome dele dizia. Mas o corpo dele começava a desistir de uma realidade que ele não entendia. Quando chove em Sevilha, nossa, não é como aquelas chuvas leves de outras cidades. É uma água fria que cala até os ossos, que transforma as ruas em pequenos rios e que faz até os humanos correrem procurando abrigo. Imagine o que isso significa para um cachorro de apenas 8 quilos, com a pelagem empapadas e sem lugar para se esconder. Esperança aprendeu a se enfiar embaixo de carros abandonados, a procurar papelão seco nos contentores, a lamber as próprias feridas quando ninguém estava olhando. As costelas dele marcavam como teclas de piano sob a pele esticada, e os olhos dele, que um dia brilharam com a alegria típica da raça dele, agora só refletiam uma resignação que parte o coração. Você já sentiu que o mundo te deu as costas? Essa sensação de que você anda invisível entre as pessoas, de que a sua dor não importa para ninguém, de que você poderia desaparecer e ninguém ia notar? Isso era o que Esperança vivia todo dia. As pessoas passavam por ele como se ele fosse parte do mobiliário urbano. Algumas crianças se aproximavam com curiosidade, mas os pais afastavam elas com frases como "não toque nele, ele pode ter alguma doença", ou "esse cachorro está sujo". E Esperança entendia. Animais entendem muito mais do que a gente pensa. Ele entendia que era indesejado, que atrapalhava, que a existência dele incomodava um mundo com pressa de chegar a lugares importantes. Mas havia algo nele que se recusava a morrer. Uma faísca diminuta, quase imperceptível, que o fazia levantar todas as manhãs quando o sol quente do Andaluzia pocava as costas dele. Era essa mesma faísca que o levava a mexer o rabo, mesmo que fracamente, quando alguma alma caridosa jogava um pedaço de sanduíche para ele de longe. Era Esperança na sua forma mais pura e desesperada. E como todas as histórias que merecem ser contadas, a dele estava prestes a dar uma reviravolta que ninguém, nem o mais otimista, poderia imaginar. Carmen trabalhava como enfermeira no Hospital Universitário Virgem del Rocío. Era daquelas mulheres andaluzas que levam o coração na mão e a força no olhar. Mãe solteira, ela criou 2 filhos trabalhando em turnos duplos e conhecia bem o que significava a luta diária pela sobrevivência. Naquela terça-feira de manhã, depois de um turno de noite especialmente difícil, onde ela tinha perdido um paciente idoso, ela caminhava para casa com a alma carregada de tristeza. O mundo parecia um lugar injusto, onde o sofrimento caía sobre aqueles que menos mereciam. Foi então que ela ouviu. Não foi coincidência, não foi sorte. Foi como se o universo tivesse conspirado para que os caminhos deles se cruzassem naquele momento exato, naquela esquina precisa, sob aquela luz particular do amanhecer sevilhano. Esperança estava encolhido perto de um container, tremendo, não só de frio, mas por algo mais profundo. Carmen parou bruscamente.
Em seus anos de enfermagem, ela tinha visto muito sofrimento, mas algo naqueles olhos caninos a desarmou completamente. Era como olhar para um espelho da dor humana, de toda a injustiça do mundo concentrada em um ser tão pequeno que caberia em seus braços. "Meu Deus!" ela sussurrou, e a voz dela se quebrou de um jeito que nem nos piores dias do hospital tinha acontecido. Ela se aproximou devagar, porque sabia que o medo pode tornar imprevisíveis até os mais mansos. "Olá, pequeno! Quanto tempo você está aqui?" A voz dela era suave, musical, com aquele sotaque andaluz que transforma até as palavras mais tristes em um carinho. Esperança levantou a cabeça com um esforço que parecia sobre-humano. Os olhos dele encontraram os de Carmen. E naquele momento, algo mágico aconteceu. Não foi amor à primeira vista, foi reconhecimento. Duas almas feridas que se reconheciam na dor uma da outra. Carmen tirou a jaqueta do uniforme, aquela jaqueta azul que tinha sido testemunha de tantas histórias no hospital, e envolveu com cuidado o corpinho trêmulo de Esperança. "Calma, meu menino, você não vai mais ficar sozinho nunca mais", ela sussurrou em seu ouvido enquanto levantava com a delicadeza de quem carrega um bebê recém-nascido. E pela primeira vez em meses, Esperança não resistiu ao toque humano. Era como se ele soubesse, com aquela intuição misteriosa dos animais, que o calvário dele tinha terminado. O caminho para a casa de Carmen foi o mais longo e, ao mesmo tempo, o mais curto da vida dele. Longo porque cada passo doía ao sentir os ossos de Esperança contra o peito dela, porque ela conseguia sentir o cheiro da doença e do abandono na pelagem dele, porque ela sabia que o que viria não seria fácil. Curto porque pela primeira vez em semanas ela se sentia útil além do trabalho dela, porque cada batida do coração acelerado do cachorrinho contra o dela lembrava que salvar uma vida, mesmo que seja uma só, pode mudar todo o sentido da existência. O apartamento dela no bairro de Los Remédios não era grande, mas tinha algo que Esperança não conhecia há meses: calor, segurança, amor. Carmen o colocou com cuidado na sala sobre uma manta que tinha pertencido aos filhos dela quando eram pequenos. "Primeiro o primeiro", ela disse enquanto observava o estado lamentável do animal. Ela não era veterinária, mas os anos de enfermagem tinham ensinado a ela a avaliar quando uma vida corria perigo real, e Esperança estava à beira do abismo. A primeira ligação foi para o veterinário de plantão. "É uma emergência", ela disse com aquela autoridade que só tem as pessoas acostumadas a salvar vidas. "Eu tenho aqui um cachorro que precisa de atenção imediata." O Dr. Rodrigues, o veterinário, era conhecido no bairro pela vocação genuína por animais. Quando viu Carmen chegar com Esperança nos braços, ele soube imediatamente que estava diante de um daqueles casos que definem por que ele escolheu a profissão dele. "Ele está muito mal", disse ele depois do primeiro exame, com aquela honestidade brutal, mas necessária que caracteriza os bons médicos. "Desnutrição severa, possível leishmaniose, várias feridas infeccionadas, parasitas intestinais. Francamente, eu não sei como ele sobreviveu tanto tempo na rua." Carmen sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Ele vai morrer?" perguntou ela com a voz entrecortada. O doutor Rodrigues olhou nos olhos dela e viu neles a mesma determinação que ele tinha visto nos melhores colegas de profissão. "Depende de muitas coisas, do tratamento, dos cuidados, mas principalmente de quanto amor você estiver disposta a dar. Porque este cachorro precisa acreditar que vale a pena lutar para viver." E aí começou a verdadeira história de transformação. Não foi mágica, não foi instantânea, não foi como nos filmes, onde uma montagem de 3 minutos resolve meses de sofrimento. Foi real, foi difícil, foi dia a dia, hora a hora, cuidado a cuidado. Carmen transformou a rotina dela completamente. Depois dos turnos no hospital, ela corria para casa, não para descansar, mas para administrar medicamentos, trocar curativos, preparar comidas especiais e, principalmente, para conversar com ele. Porque ela tinha lido em algum lugar que animais feridos se curam mais rápido quando sentem que alguém acredita neles. "Vamos lá, Esperança", ela dizia enquanto dava os remédios para ele. "Você e eu sabemos o que é lutar.
Você na rua, eu no hospital. Mas olha onde estamos agora, juntos, cuidando um do outro. E embora pareça incrível, Esperança parecia entender cada palavra. Os olhos dele começaram a mudar. Primeiro foi apenas um brilho diferente. Depois uma atenção mais prolongada quando Carmen falava. Depois os primeiros movimentos de rabo quando ela chegava. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Tinha dias em que a Esperança não comia nada, outros em que vomitava tudo que engolia. Carmen acordava várias vezes à noite para verificar se ele ainda estava respirando, para ajustar a mantinha dele, para sussurrar que tudo ia ficar bem. Os filhos dela, Maria e Carlos, de 14 e 17 anos, respectivamente, no começo reclamaram. "Mãe, já temos problemas suficientes sem precisar adicionar um cachorro doente", disse Carlos com aquela crueldade involuntária dos adolescentes. Mas Carmen respondeu com uma sabedoria que só os anos dão. Justamente porque temos problemas é que precisamos lembrar que somos capazes de fazer algo bom neste mundo. E aos poucos, algo mágico começou a acontecer naquela casa. Não só a Esperança se transformava fisicamente, mas toda a família começava a mudar. Maria, que sempre tinha sido tímida e retraída, encontrou em cuidar do cachorrinho uma forma de expressar ternura que ela não sabia que tinha. Carlos, que estava naquela fase adolescente em que tudo parecia um cômodo, descobriu que levantar cedo para levar Esperança para fazer as necessidades dava a ele uma sensação de propósito que ele nunca tinha experimentado. E Carmen redescobriu que salvar vidas não era só o trabalho dela, mas a vocação mais profunda dela. O primeiro mês foi crítico. O Dr. Rodrigues tinha avisado que se a Esperança superasse aquelas primeiras 4 semanas, as chances de recuperação completa dele se multiplicariam exponencialmente. Cada dia era uma pequena vitória. O dia em que ele comeu um prato inteiro, o dia em que ele se levantou sozinho, o dia em que ele mexeu o rabo com energia, o dia em que ele latiu pela primeira vez desde o resgate. Carmen documentava cada progresso no celular dela, não por vaidade, mas porque ela precisava acreditar que o milagre que ela estava presenciando era real. Mas a verdadeira transformação não era só física. Esperança estava aprendendo a confiar de novo. No começo, ele se encolhia quando alguém levantava a mão, mesmo que fosse para acariciá-lo. Ele tinha aprendido na rua que os gestos humanos podiam significar dor. Mas Carmen foi paciente, infinitamente paciente. Ela falava antes de tocá-lo, se movia lentamente, deixava que ela cheirasse, que decidisse quando estava pronto para o contato. E aos poucos, Esperança começou a procurar os carinhos dela, a se aconchegar contra ela quando ela assistia à televisão, a segui-la por toda a casa como uma sombra grata. No segundo mês, algo extraordinário aconteceu. Carmen tinha saído para comprar os remédios dele e tinha deixado Esperança dormindo na cama dela. Algo impensável semanas atrás, quando o animal mal conseguia ficar em pé. Quando ela voltou, ela encontrou Esperança na porta, esperando por ela com uma alegria evidente em todo o ser dele. Ele não só tinha esperado a volta dela, mas tinha confiado que ela voltaria. Naquela noite, Carmen chorou de alegria enquanto o abraçava. "Você não é mais o mesmo cachorro que eu encontrei naquela esquina", ela sussurrou. "Você é a esperança de verdade, a esperança de que as coisas podem mudar, de que o amor pode curar tudo." O terceiro mês trouxe a transformação mais visível. A pelagem de Esperança, que tinha sido um mapa de negligência e sofrimento, começou a brilhar. O peso dele se normalizou, as feridas dele sararam completamente. E o mais importante, a personalidade dele floresceu. Ele se mostrou um cachorro brincalhão, inteligente, carinhoso a níveis que ninguém teria imaginado vendo o estado inicial dele. Ele tinha aprendido a sentar, a dar a pata, a trazer a bola que Carlos jogava para ele no pequeno pátio no apartamento. Mas, acima de tudo, ele tinha aprendido a amar sem medo. A notícia da transformação de Esperança começou a se espalhar pelo bairro. Os vizinhos que o tinham visto nos piores dias dele não conseguiam acreditar que era o mesmo animal. Dona Mercedes, do 5º andar, que sempre tinha sido cética sobre animais de rua, agora parava para acariciá-lo quando Carmen o passeava. "É um milagre", dizia ela, "ele nem parece o mesmo cachorro."
E ela tinha razão, não era o mesmo cachorro, porque o amor tem esse poder transformador que vai além do físico, que muda a essência mesma de quem o recebe. Mas a história de Esperança não terminava ali. Carmen, inspirada pela transformação que ela tinha presenciado, decidiu fazer algo a mais. Ela começou a fazer trabalho voluntário no abrigo de animais de Sevilha, levando consigo a experiência e o conhecimento adquiridos durante a recuperação de Esperança. A história dela ficou conhecida nas redes sociais locais, não para buscar fama, mas porque outras pessoas precisavam ver que finais felizes são possíveis, que vale a pena lutar pelos que não têm voz. 6 meses depois do resgate, Esperança era irreconhecível. Não só fisicamente, embora a transformação dele nesse aspecto fosse impressionante. Pelagem brilhante e sedosa, olhos vivos cheios de inteligência e amor, corpo forte e saudável. A transformação mais profunda era emocional e espiritual. Ele tinha passado de um animal quebrado e desconfiado a se tornar a alma de uma família, o ponto de união que tinha trazido mais amor e propósito às vidas deles do que qualquer um teria imaginado possível. Maria tinha desenvolvido tanto amor por animais que decidiu que queria estudar veterinária. Carlos, que tinha encontrado em cuidar de Esperança uma forma de canalizar a energia adolescente dele para algo positivo, começou a ajudar no abrigo nos fins de semana. E Carmen tinha redescoberto que a capacidade dela de curar ia muito além do trabalho dela no hospital, que ela tinha nas mãos e no coração a capacidade de transformar vidas de maneiras que ela nunca tinha imaginado. A história viralizou quando Carmen decidiu compartilhar as fotos do antes e depois de Esperança nas redes sociais. Ela não buscava reconhecimento, mas inspirar outros a não passarem direto diante do sofrimento. As imagens mostravam uma transformação tão radical que parecia impossível que fosse o mesmo animal. Os comentários vieram de toda a Espanha e da América Latina. Pessoas que tinham resgatado animais inspiradas pela história, outras que tinham decidido adotar em vez de comprar, famílias inteiras que tinham encontrado no amor pelos animais uma forma de se unirem mais do que qualquer um teria imaginado. Mas para Carmen, Maria, Carlos e especialmente para Esperança, os comentários e a fama virtual não importavam. O que importava era o que acontecia todas as noites quando eles se reuniam no sofá da sala, Esperança aconchegado entre eles, sentindo o calor e a segurança de pertencer a uma família que o amava incondicionalmente. Era nesses momentos que Carmen lembrava por que ela tinha decidido levá-lo para casa. Não para salvá-lo, embora ela o tivesse feito, mas porque algo nos olhos dele tinha lhe dito que ele também podia salvá-los. Um ano depois, na mesma esquina de Triana onde Carmen tinha encontrado Esperança, colocaram uma pequena placa que dizia: "Aqui começou uma história de amor que mudou 5 vidas, a de um cachorro abandonado e a da família que decidiu que todos merecem uma segunda chance." A placa foi ideia dos vizinhos do bairro, que tinham sido testemunhas não só da transformação física de Esperança, mas de como a história dele tinha transformado a comunidade inteira, inspirando atos de bondade que se espalhavam como ondas em um lago. E Esperança, agora convertido no embaixador não oficial dos animais abandonados de Sevilha, continuava sendo o mesmo cachorro que tinha aprendido a amar sem reservas, a confiar completamente, a viver cada dia como um presente. Porque ele tinha aprendido a lição mais importante de todas, que não importa o quão escuro seja o passado, sempre há esperança para um futuro melhor quando você encontra as pessoas certas que estão dispostas a amá-lo como você é e a ajudá-lo a se tornar quem você pode ser. Esta história não é só sobre a transformação de um cachorro abandonado, é sobre o poder transformador do amor incondicional, sobre como um ato de bondade pode mudar não só a vida de quem o recebe, mas de quem o dá. É sobre segundas chances, sobre fé na humanidade, sobre a capacidade que todos nós temos de ser o milagre que alguém mais precisa. E, acima de tudo, é sobre esperança, que encontrou em uma esquina fria de Sevilha não só uma família, mas a demonstração viva de que o amor verdadeiro pode transformar qualquer história, por mais trágica que pareça, em um conto de fadas com final feliz. Se esta história tocou seu coração, se você sentiu, mesmo que por um instante, aquela faísca de esperança que esperança representa, compartilha,
Porque em algum lugar há outro animal esperando, há outra pessoa que precisa acreditar que milagres existem, há outra família que está prestes a descobrir que salvar uma vida pode ser a melhor decisão que eles tomem em toda a existência. Dê um like se você acredita que todos merecemos uma segunda chance. Comente se você viveu uma história similar. E se inscreva porque aqui compartilhamos as histórias que realmente importam, as que nos lembram que somos capazes de fazer deste mundo um lugar melhor, um resgate, um ato de amor de cada vez.